Quanto de esforço você tem colocado nos seus objetivos para você realizar aquilo que você tanto almeja? No Café com o Versículo de hoje, nós vamos falar de uma das palavras mais poderosas para se alcançar resultados naquilo que você traça. Nós estamos falando do esforço. E o versículo que nós vamos usar como base está em Provérbios 10, versículo 4, que diz: as mãos preguiçosas empobrecem, mas as mãos esforçadas enriquecem. Já quero falar para você que aqui embaixo tem um e-book chamado O Poder dos Pequenos Passos, um e-book que é um manual do seu dia a dia para você aplicar pequenos passos em todas as tarefas que você for realizar. E se você ainda não é inscrito aqui no Café com Versículo, se inscreva. Já clica no sininho para você receber todos os versículos poderosos de sabedoria para a sua vida. E se o conteúdo fazer sentido para você, você deixa o seu like. Bom, nós vamos falar sobre esforço. O que significa ser uma pessoa esforçada? Uma pessoa esforçada é aquela que apresenta algumas características comuns. Aqui nós vamos falar algumas características mais avançadas dessas pessoas, mas existem aquelas pessoas que são esforçadas, que apresentam algumas características comuns. Por exemplo, são pessoas cheias de vontade, são pessoas dedicadas, são pessoas que depositam empenho, são pessoas que depositam disposição. Então, essas pessoas que depositam essa vontade são pessoas esforçadas. Então, uma pessoa esforçada geralmente é aquela pessoa que não nasceu com habilidades diferentes de outras pessoas. É uma pessoa com habilidades limitadas. Então, essa pessoa, ela precisa empregar mais esforço, mais trabalho, mais persistência, mais conhecimento, ela precisa buscar mais conhecimento, ela precisa ter mais foco. Isso não significa que uma pessoa que tenha talento não precisa ser uma pessoa esforçada. Mas só que uma pessoa que tem talento e habilidade, essa pessoa, ela vai colocar o esforço dela em outras coisas que não seja naquilo que ela já tenha tanta habilidade. Ela vai buscar desenvolver essa habilidade, mas ela pode buscar desenvolver outras áreas dessa habilidade. Por exemplo, uma pessoa que sabe falar bem, ela tem habilidade de falar bem, então ela não tem vergonha, então ela já venceu, ela já não tem vergonha, ela sabe se gesticular. Então essa pessoa, ela já tem algumas características comuns que a faz ter talento nessa habilidade. Isso não significa que ela não precisa desenvolver. Por isso que pessoas esforçadas são pessoas que conseguem atingir resultados mais satisfatórios do que pessoas talentosas. Por quê? Porque muitas vezes uma pessoa talentosa, ela acha que por ela ter aquela habilidade, ela não precisa se esforçar. Ela não precisa trabalhar, ela não precisa correr atrás. E uma pessoa que ela sabe e ela entende que ela não é boa naquilo, ela vai falar, cara, eu preciso fazer isso, isso e isso. Ela vai buscar os meios que ela precisa se esforçar para poder ter os seus resultados. Então, um esforço que uma pessoa emprega em um objetivo é extremamente importante para envolver parte mais pessoal de todo o projeto. Pois é através do esforço que uma pessoa permanecerá por longo tempo em realizar esse objetivo. Então, assim, o esforço, eu digo que o esforço ele é uma alavanca que te coloca em movimento. E todas as vezes que você pensa em desistir, você precisa do esforço. Porque
Muitas vezes nós temos ideias muito boas, por exemplo, você vai começar um negócio, você tem uma ideia muito boa sobre aquele negócio. E você tem aquela vontade toda de fazer, aquela ideia toda, aquela criatividade toda. Aí você começa. Mas vai chegar no momento que só a vontade já não vai bastar. Você vai precisar do esforço. Você vai precisar do esforço. Então, o esforço é o que te mantém mais tempo fazendo, mais tempo persistindo, mais tempo buscando. Muitas pessoas perdem o interesse nos seus objetivos e isso a faz perder todo o sentido do trabalho. Sem o esforço, você vai perder a motivação que te liga à utilidade que está fazendo. Então, é o que eu falei, muitas pessoas, a vontade e o prazer acabam rápido. Tudo que você se dispor a fazer na sua vida, a vontade e o prazer acabam muito rápido. E aí você precisa criar músculos de motivação, músculos de dedicação. E isso só vem através do esforço. Por isso que as pessoas começam coisas e já desistem logo nas primeiras dificuldades. Por quê? Porque os obstáculos agora vai precisar de esforço. Então, é igual uma pessoa que começa a correr uma maratona. Então ela corre, naquela vontade toda, ela corre 1 quilômetro. Depois o próximo quilômetro já não vai ser por prazer. Já vai vir o cansaço, já vai vir a sede, já vai vir a dor no corpo. Aí já começa a exigir esforço. E isso em qualquer área da sua vida. Uma pessoa esforçada põe vontade e dedicação em cada fase do processo. Muitas pessoas desistem por quê? Porque cada fase do processo exige esforço e cada fase do projeto exige um tipo de esforço diferente. Aqui tem outra coisa importante. Não é somente ser uma pessoa esforçada que vai te levar a ter resultados que você almeja. Porque muitas vezes você pode estar colocando o esforço no lugar errado. Então, você precisa saber aonde você vai gastar o seu esforço. Você precisa saber aonde você vai gastar o seu esforço. Então, por exemplo, uma pessoa abriu uma loja de roupa. Então, a primeira fase é aquele prazer, aquela criatividade toda, aquela vontade toda de abrir, de comprar as roupas, tal. Aí passa um mês, a pessoa não vê ninguém vindo na sua loja. E essa pessoa começa a pensar em desistir. Mas aí ela não pensa que agora já não é vontade, já não é prazer, é o que? Esforço. Agora você precisa se esforçar para entender o que você precisa fazer para trazer os clientes. O que você precisa fazer para poder quais são os tipos de roupas que os clientes gostam? Como fazer para chegar pessoas na sua loja? Entende que cada fase do processo é um esforço diferente. Então não é o mesmo esforço que você tinha no começo que vai ser agora. Mas não significa que não seja esforço. A diferença é que no começo você teve empenho, o esforço pela vontade, mas agora é o esforço pela técnica, é o esforço pela melhoria, é o esforço pelo conhecimento. Então, cada fase de tudo que nós vamos fazer na nossa vida exige um tipo de esforço diferente. Então, aonde que você está colocando o seu esforço nos seus projetos? Talvez o lugar que você está colocando esforço hoje já não era para mais ser seu esforço.
ou você poderia estar delegando para alguém. É bem provável que você a sua parte já era para estar o seu esforço, a sua energia já era para estar em outra área. Então, cada fase do projeto você precisa estudar e analisar aonde é mais viável usar o seu esforço. Há muita fantasia quando se olha para o lado e você vê resultados daqueles que estão conseguindo os seus primeiros resultados. E aí você fala, nossa, como essa pessoa é habilidosa, como essa pessoa é boa no que faz. Os resultados não vêm somente pelas habilidades, os resultados não vêm somente porque a pessoa é boa, porque ela tem habilidade. Não, ela precisa se empenhar, ela precisa buscar meios para que os resultados venham. Então, você tem que olhar para essa pessoa e se perguntar quais foram os esforços que essa pessoa fez para atingir esses resultados. Aonde que essa pessoa gastou mais energia para atingir os resultados? Então o versículo diz que as mãos preguiçosas empobrecem. O que o versículo está dizendo? Que você precisa buscar. Se você só vai pela vontade, você não vai atingir os objetivos que você almeja. Se você só vai pelo prazer de fazer, é porque eu gosto de fazer isso, você não vai durar muito tempo. Os resultados, quando você vê alguém colhendo resultados, isso chama atenção. Porém, você precisa associar você precisa associar e analisar qual foi a área que ela aplicou esforço para obter os resultados. Quais foram os obstáculos que ela evitou gastar energia? Quais foram os obstáculos que ela usou para o seu esforço para conseguir canalizar a energia? O esforço é o compasso que te coloca em contato constante com a prática do que você se propõe a realizar. Então, o esforço é o compasso que te faz se tornar constante na prática, naquilo que você quer realizar. Então, o primeiro compasso é o quê? O primeiro passo é o quê? Vou colocar esforço nisso aqui, beleza. Já está atingindo os primeiros resultados? Tá. Aonde que eu preciso colocar esforço agora? Nisso. Aonde que eu preciso colocar esforço depois? Naquilo. É sobre isso. Então hoje nós estamos falando sobre esforço. Então o versículo de Provérbios, Salomão está dizendo que as mãos esforçadas enriquecem. Mas não é somente as mãos esforçadas, porque Salomão também diz em outro versículo que você precisa ser bom naquilo que você faz. Então, você precisa saber aonde que você vai colocar o seu esforço. Aonde que você vai observar que você precisa se tornar bom. Agora aqui nós temos algumas características poderosas que são características daquelas pessoas que se tornam pessoas que alcançam resultados extraordinários. São pessoas que realmente conseguem realizar aquilo que almejam. Por que essas pessoas conseguem realizar aquilo que almejam? Por que um empresário ele se tornou milionário? Por que uma pessoa começou um canal no YouTube e hoje essa pessoa está grande na internet? Porque essa pessoa existem as características comuns, que são dedicação, vontade, empenho, disposição, mas existem as características mais avançadas,
as características que vão te levar a trazer resultados naquilo que você almeja, que vão fazer você se realizar. Existe o esforço, existe as características do esforço que é para você fazer e permanecer, mas existem aqueles esforço que faz com que você realize aquilo que você almeja. Por exemplo, pessoas que são persistentes e resilientes. São pessoas que não desistem na primeira e nem na 10ª dificuldade que aparece. São pessoas que ajustam a jornada, mas não desistem do objetivo. São pessoas que sabem, é aquilo que eu te falei, são pessoas que sabem estudar, analisar aonde elas vão colocar o esforço. Então, não é que ela vai pegar uma linha reta e colocar esforço até se matar. Não. Essa pessoa vai colocar esforço nos lugares estratégicos. Então, se ela tiver que ajustar a rota, ela vai ajustar, mas o objetivo, ela não vai desistir. E essa pessoa que se torna resiliente e persistente, essa pessoa também entende que o processo é natural. O processo de qualquer área na nossa vida é natural para que o crescimento aconteça. Outra característica que essa pessoa que alcançou, que realizou o que almejava, apresentou mentalidade de crescimento. Elas acreditam que o processo vai trazer crescimento e desenvolvimento das suas habilidades, através da dedicação e do trabalho duro. Enxerga o fracasso como uma oportunidade de aprendizado, não como autocondenação. Então, pessoas que não desistem, pessoas que realizam, mãos que realizam, como o versículo diz, as mãos que realizam, são mãos de pessoas que têm uma mentalidade de crescimento. São pessoas que têm uma mentalidade que entende que os erros e os fracassos fazem parte do processo de aprendizagem. Os erros e os fracassos não significam autocondenação, mas significam desenvolvimento das suas habilidades, crescimento das suas habilidades. Outra característica, foco a longo prazo. Pessoas esforçadas, elas têm em mente que os resultados são colhidos a longo prazo, não é para agora. Então ela entende que, eu vou dar os passos que são necessários, eu vou evoluir nos passos que são necessários e a longo prazo os resultados vão chegar. Por quê? Porque a longo prazo ela vai aprender como faz, ela vai desenvolver o que aquele objetivo exige. Então, pessoas esforçadas, elas têm visão a longo prazo e pessoas esforçadas têm responsabilidade pessoal. Elas assumem as responsabilidades pelos seus sucessos e fracassos, em vez de culpar as circunstâncias externas ou outras pessoas. A pergunta da mente dela sempre é: o que eu posso fazer para melhorar essa situação? Ou seja, então uma pessoa que ela é esforçada, ela vai se perguntar: qual o próximo passo que eu preciso me esforçar para atingir os resultados que eu almejo? Ela não vai pensar em desistir, porque ela é esforçada. Entende? Pessoa esforçada não desiste, ela só vai se perguntar o seguinte: qual o esforço, aonde que eu preciso colocar meu esforço agora para atingir os resultados que eu almejo? Entenda uma coisa: não é somente esforçar
mas é você ter esforço inteligente. Eu vou fazer um outro vídeo falando como você usar o esforço inteligente para você alcançar os resultados que você almeja. Eu pergunto para você, você tem sido uma pessoa esforçada nos seus objetivos? Você tem sido pessoa que tem analisado os seus esforços? Aonde você precisa colocar o seu esforço? Coloca aqui nos comentários qual projeto que você tem colocado o seu esforço hoje e que você está buscando ter resultados neles. E se o conteúdo fez sentido para você, deixa seu like. Lembrando mais uma vez que aqui nos comentários tem um e-book, O Poder dos Pequenos Passos. Se você quer aprender, se você quer aplicar os pequenos passos no seu dia a dia, entender como que para você não desistir, peça o seu e-book aqui embaixo na descrição, O Poder dos Pequenos Passos. Bom, esse foi o nosso Café com o Versículo de hoje. Nos vemos no nosso próximo. Fica com Deus. Tamo junto.